O episódio 9 de WandaVision foi uma completa decepção. O episódio 9 foi simplesmente incrível, foi o final mais épico de todos. Calma aí, eu sei que você não tá entendendo nada, mas eu vou explicar tudinho logo após a intro. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Alexandre e seja bem-vindo ao Ale Nerd, seu canal sobre cinema, animes e heróis. Nesse vídeo eu vou analisar o episódio 9 de WandaVision e complementar com uma teoria e também dizer o porquê foi um episódio decepcionante e ao mesmo tempo incrível. E antes de começar, eu quero esclarecer que ele é um episódio decepcionante para quem estava fazendo muitas teorias. Inclusive o diretor deu uma declaração no início dessa semana de que provavelmente o final seria decepcionante por causa do monte de teorias que haviam sido criadas. Porém, quem não estava com tanta expectativa em ver multiverso, Mephisto e tudo mais, então essa pessoa aproveitou bastante o episódio final e provavelmente está muito hypada pro que resta do universo Marvel. O episódio começou logo onde o episódio 8 terminou, onde a Agatha estava com as crianças de refém no meio da rua. E a Wanda até diz pra ela que no meio da rua ela pode usar os poderes. E a Agatha diz que era com isso que estava contando. E não é uma luta muito equilibrada, porque quando a Wanda tá com uma rajada de energia na Agatha, a Agatha simplesmente absorve essa energia. E o plano dela é absorver todo o poder da Feiticeira Escarlate. Só que com esse ataque ela conseguiu fazer a Agatha soltar os meninos. E aí ela manda os meninos pra se esconder no quarto pra poder dar conta da Agatha. E a Agatha fica lá esperando ela no céu para poder tacar mais energia para ela absorver. Porém, a Wanda ela simplesmente controla um carro com seu poder de telecinese e ataca na Agatha. E a Agatha acaba sumindo por um tempinho. E nesse meio tempo aparece aquele Visão Branco, que eu vou chamar de Catarata aqui porque vai ser muito mais fácil de comentar sobre ele, até porque tem essa luta toda dele do Visão, então vai ser difícil falar Visão e Visão Branco. E o Catarata chega, a Wanda acha que é o Visão mesmo do Guerra Infinita. E de fato ele é. Mas ele tá sem as memórias e sem os sentimentos daquele Visão. Então ele chega nela e simplesmente começa a amassar a cabeça dela. Isso foi uma cena bem angustiante de ver, porque ela podia reagir, ela é muito poderosa, mas ela não reagia, porque é o cara que ela ama. E nesse momento aparece o verdadeiro Visão, o Visão de Westview, que a gente está acompanhando na série. E o Visão ele acaba atirando o Catarata do outro lado da rua. E aparece toda aquela cena dos trailers em que a Wanda diz que aquele é o lar deles. E o Visão diz, então vamos lutar por isso. E aí cada um parte para sua briga, onde o Visão luta contra o Catarata e a Agatha luta contra a Wanda. E a luta do Visão e do Catarata é muito boa, é basicamente uma luta de Supermans da Marvel. E os dois lutam no céu, usando o poder da Joia da Mente para disparar energia, usando muito bem o poder de intangibilidade do Visão, onde um fica atravessando o outro direto, tentando desmontar o outro. Foi uma luta muito incrível de se ver. Depois a Wanda chega no centro de Westview e a Agatha ela atinge a Wanda pelas costas. E é quando ela começa a falar sobre o livro dela, que ela revela ser o Darkhold, o que já tinha muitos fãs teorizando que era realmente esse livro. E ela diz que o Darkhold é o livro dos condenados. E que existe um capítulo inteiro dedicado à Feiticeira Escarlate. E é curioso porque ela, ao dizer que é o livro dos condenados, ela meio que dá a entender que o que está dentro desse livro não é nada de bom. Talvez seja exatamente por isso que o Coven tinha caçado ela, o Coven dela, lá em Salem. Por ela ter roubado esse livro e lá só não deve ter magia bom, não deve ter magia boa. Ou talvez seja livro dos condenados, porque quem tá lá dentro nunca tem um destino bom. Inclusive ela mesma diz que o destino da Wanda, o destino da Feiticeira Escarlate, é destruir o mundo. Então muito possivelmente esse livro ele dá um destino muito ruim para quem estiver escrito nele. E existe um capítulo inteiro para a Wanda explicando, provavelmente explicando os poderes dela, explicando a origem dela. A Agatha até mesmo diz que uma Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada. Então, isso levanta uma teoria de que aquela Joia da Mente realmente ela criou a Wanda. Ela foi forjada, a Feiticeira Escarlate foi forjada. Mas quem forjou ela? Foi realmente só a Joia da Mente ou algum outro ser extradimensional que tentou forjar ela? Porque nos quadrinhos existe um ser chamado Kiton. Ele manipula a Wanda para ela receber esses poderes de magia do caos para poder ter uma forma de ingressar nessa realidade. Infelizmente não mostrou muito sobre o Darkhold, também não dá pra ler nas imagens que apareceu, então não dá pra dizer o que tá escrito sobre a Feiticeira Escarlate. Porém, se você quiser saber mais sobre WandaVision e a história completa, tem outros vídeos também sobre WandaVision que eu fiz, eu vou deixar nos cards aqui em cima, tá bom?
E vale ressaltar também que tem um fato curioso que desde que a Agatha se revelou como vilã, ela tá ensinando a Wanda, ela tá ensinando magia pra Wanda, tanto que quando a Wanda derrota ela, é usando uma das magias que ela aprendeu com a Agatha no episódio 8. E teve mais uma teoria que também foi destruída nesse episódio, e foi a teoria de que o Ralph é o Mephisto, ou de que o Pietro é o Pietro do universo Fox, que ele veio de um universo paralelo. Bom, essas duas teorias foram destruídas ao mesmo tempo, porque o Pietro que a gente viu não é ninguém além do Ralph. E o Ralph era só um carinha comum, um cara qualquer, que a Agatha colocou um colar nele para poder dar poderes para ele. E ele estava mantendo a Monica Rambeau como refém, porém ela acabou dominando ele. Foi uma cena meio... eu não consegui engolir muito, já que o cara estava com super velocidade, mas tudo bem. Ela dominou ele, tirou o colar que dava poderes e controlava ele, e ele voltou a ser um cara comum de Westview. Essa parte foi um pouco decepcionante, você introduzir um cara, você basicamente dá a entender que ele é de um universo e depois você dá um bait desse. Isso foi basicamente um bait, como teve no trailer de Homem-Aranha 2, em que dizia, o Mistério dizia vir de um universo paralelo. E aí todo mundo fez teoria de multiverso, mas no fim não deu em nada. Bom, enquanto tá acontecendo toda essa briga em Westview, o Icano, o Billy, um dos filhos da Wanda, ele tem uma premonição de um ataque que a Wanda vai ter um surto logo no meio da cidade. Que é o que acontece mesmo, porque a Agatha ela fica provocando a Wanda e ela simplesmente liberta todos os cidadãos de Westview do controle mental da Wanda. O que é curioso, se ela podia fazer isso desde o início, por que ela não fez isso? Ela não entrou na cidade, fez isso, fazia a Feiticeira Escarlate confrontar ela, sem precisar ter ensinado toda aquela magia que ela ensinou, e absorver o poder dela. E é o que eu falo, é mais uma brecha para poder mostrar que a Agatha não é aquela vilã que a série tá pintando ela. E a Wanda acaba sendo convencida de desfazer o Rex. Enquanto ela tá desfazendo, aparece o Visão aparece, não o Catarata, e os filhos dela, o Billy e o Tommy. E eles começam a se desfazer, eles começam a se fragmentar. E nesse momento a Wanda vê isso e ela não tem forças para desfazer o Rex. Ela simplesmente volta tudo, fecha o Rex. Só que aí já é tarde demais, porque a SWORD conseguiu entrar no buraco que ela fez, e agora eles estão dentro do Rex indo em direção a ela. Todos os militares da SWORD, o Hayward, e nesse momento a família Maximoff acabou se unindo contra a Agatha, o Catarata e o exército da SWORD. E acabou que o Billy e o Tommy tiveram que cuidar dos militares, o Visão do Catarata, e a Wanda teve que lutar contra a Agatha. E nossa, pessoal, essa foi uma cena simplesmente incrível, porque quando a Wanda vai atrás da Agatha, ela simplesmente faz um gesto lá com a mão, que é muito legal. Ela faz algo assim e se teletransporta. E a Agatha não consegue saber onde ela tá. E aí a gente corta pra cena do Billy e do Tommy enfrentando os militares. E aí eles usam o poder deles combinado, onde o Billy ele controla a mente dos militares, fazem eles parar, e o Tommy corre com super velocidade e desarma todos eles. Só que aí o Hayward... ele pega a arma que tinha dentro do carro, ele sai do carro e atira nos meninos que estavam lá comemorando e estavam distraídos. E nesse momento aparece a Monica Rambeau. E quando ele começa a atirar, a Monica Rambeau entra na frente das balas e ela para as balas. Ela não para, mas ela desacelera a bala. E isso é curioso, porque nos quadrinhos ela tem poder de se transformar em energia pura. Então, se você olhar bem a cena, você vai ver que ela fez exatamente isso. Quando as balas atravessou ela estava com uma energia amarela, estava com um tom de amarelo. Ela transformou o corpo dela em energia, as balas atravessaram ela e desacelerou lá dentro. Isso foi muito incrível de ver. E por ela ser tão poderosa, ela acabou amedrontando o Hayward, que ele dá meia volta, entra no carro e tenta fugir. Mas nesse momento também aparece a Darcy, que ela acaba batendo no carro do Hayward, impedindo ele de fugir. E basicamente essa foi a única cena que ela apareceu desde o episódio 7. Então desde o episódio 7 ela só teve essa cena e ela não aparece mais no episódio, não mostrou qual foi o desfecho da Darcy. Talvez ela esteja com a Monica Rambeau e vá pro espaço também. A gente teve uma cena muito épica e também parecida com uma cena de Era de Ultron, onde a Wanda controla a mente do Tony Stark, só que dessa vez ela apareceu atrás da Agatha e entrou na mente dela. E levou ela de volta pro dia em que o Coven julgou ela na fogueira. Só que ela, no começo, quando ela tá controlando as bruxas para poder fazer a Agatha viver um pesadelo, uma espécie de pesadelo, a Agatha consegue inverter aquilo. E ela faz a Wanda ser presa. E é no momento que ela diz que o problema da Wanda não é magia. O problema dela não é poder. O problema dela é que ela não tem conhecimento. Realmente é mais uma parte que diz que a Agatha não é uma vilã.
E se você juntar todas as partes, todo o contexto de WandaVision, realmente parece que o vilão de WandaVision no final foi a própria Wanda. Parece que na verdade é uma série sem vilão, porque a Agatha parece que tá querendo ensinar ela. E é quando a Agatha também promete consertar tudo que a Wanda fez. Bom, é óbvio que isso foi um blefe e ela só queria sugar o poder dela. Mas a Wanda acaba se libertando das bruxas que estavam prendendo ela. E é quando ela sai daquele mundo de sonhos e voltam para a realidade. E elas vão voando pro céu e ficam brigando, tendo uma briga onde a Wanda ataca várias rajadas de energia nela e a Agatha absorve a maioria. Porém, foi algo que eu estranhei muito na primeira vez que eu assisti, porque a Wanda ela errava muito, ela mandou vários golpes errados. E logo à frente explicou por que ela estava fazendo isso. Na verdade, ela não estava mirando na Agatha, ela estava mirando no Rex. Ela usou a magia que ela tirou no Rex para poder fazer runas. E quando a Agatha consegue absorver todo o poder da Wanda e a gente acha que a Wanda perdeu, a gente vê que ela fez as runas e a Agatha não consegue usar magia. Afinal, dentro de um círculo de runas, apenas a bruxa que invocou essas runas pode usar magia. E a Agatha ficou impossibilitada de usar magia. E foi assim que ela foi derrotada, porque a Wanda suga de volta toda a sua energia e ela renasce como a Feiticeira Escarlate, com um uniforme novo, ela tem mais presença e realmente ela parece ser uma nova pessoa. E aí a luta acabou, porque a Agatha não tem mais chance contra ela. E vem aquela parte clássica do vilão que foi derrotado de implorar pro herói não prender ele ou não matar ele. E a Agatha tenta de tudo, ela diz que ela não faz ideia do que ela libertou. Ela diz que a Wanda libertou alguma coisa e que ela vai precisar da Agatha. Então, provavelmente, o que ela libertou tem relação com Darkhold, tem relação com a magia do caos. E nos quadrinhos, o Chthon, que ele pode ser sim um dos grandes vilões da fase 4, o Chthon ele escreveu Darkhold como uma espécie de portal pro mundo dos humanos. E a magia do caos que a Wanda usa foi dada por ele. Os poderes da Wanda foram dados pelo Chthon. E, pessoal, para quem não sabe, o Chthon ele é basicamente uma inspiração da Marvel, para não dizer cópia, do Cthulhu, que é aquele monstro do HP Lovecraft. E a Marvel tem o seu próprio Cthulhu. E esse Chthon ele é uma criatura extradimensional. E se ele for um dos grandes vilões da fase 4 da Marvel, então eu acredito que o foco dessa fase vai ser magia. Talvez a gente tenha muito mais coisas de magia vindo por aí no futuro da Marvel. Ixi, tá chovendo agora. Então eu vou continuar que tô perto do final. Mas indo pra luta do Visão e do Catarata, que já tinha acabado essa altura, na verdade, não foi exatamente uma luta de porrada, eles brigaram um pouco até, porém o Catarata ele acabam tendo uma luta filosófica, uma conversa, eles acabam conversando sobre o paradoxo do navio de Teseu, onde basicamente se você trocar todas as peças de um navio, ele continua sendo o navio de Teseu, e é o que aconteceu com o Visão, isso se encaixou perfeitamente com o personagem. Então o Catarata acaba deixando o Visão entrar dentro das memórias dele e libertar as memórias que ele tinha antes, mas que estavam presas. E aí é quando ele se liberta, e ele olha pro Visão e diz, eu sou o Visão. E aí ele some. E a gente não tem mais notícia dele, não sabe pra onde ele foi, o que aconteceu, qual será o futuro do personagem. Muito possivelmente a gente vai ver sim ele de novo. Em algum momento futuro da Marvel ele vai se reencontrar com a Feiticeira, e agora é só esperar pra saber o que vai acontecer. A despedida entre a Wanda e o Visão foi bem emocionante, porque os dois eles colocaram os meninos para dormir, a Wanda já estava recolhendo o Rex, e eles vão para a sala, onde eles têm uma breve conversa, ele até pergunta para ela o que ele é agora, e ela diz que ele é a parte da joia que tinha dentro dela, que ele é as emoções dela, o medo e também o amor dela. Foi algo bem emocionante, até o Visão chorou. Então, se um robô chorou, não me julguem por ter chorado junto. Ele acaba se desfazendo mesmo. Ele não conta pra ela sobre o Catarata, que ele recuperou as memórias do Visão. E aí a Wanda acaba saindo da casa, a casa se desfaz por completo quando o Rex é desfeito. E ela sai na cidade, onde o pessoal tá encarando ela, olhando ela feio. E é óbvio que eu também teria muita raiva dela se ela tivesse feito tudo o que ela fez com eles. E de fato foi algo até que eu senti falta, foi uma parte que me decepcionou também nesse episódio, que eu achava quando terminasse a série, de alguma forma a Wanda ia pagar pelo que ela fez. Porque é meio estranho uma cidade inteira ter sido feita de refém e a Wanda não ter nenhuma consequência legal. Como em Sokovia, por exemplo, que
Na verdade foi em Lagos, né, que ela conteve uma explosão, só que ela acabou atirando num prédio. E aí foi daí que surgiu todo o Tratado de Sokovia, que deu início à Guerra Civil em Capitão América 3. Eu achei que ia ter alguma consequência de ela estar usando os poderes dela dessa forma, mas não teve. Ela simplesmente deu um adeus pra Mônica Rambeau, que a Mônica disse que não tinha rancor dela, e ela veste de volta o manto de Feiticeira Escarlate e sai voando. E, pessoal, outra coisa que é curioso nesse episódio é que, diferente de tudo que a gente já teve no MCU, a gente teve 2 cenas pós-crédito. Eu não lembro de mais nada no MCU que teve 2 cenas pós-crédito. E realmente, eu não lembro não. Acho que não teve nada, nem filme, nem série, que teve 2 cenas pós-crédito. Mas WandaVision teve. E a primeira foi sobre a Mônica Rambeau, onde mostrava o que aconteceu logo após a Wanda ter saído e os policiais estavam analisando, parece que eles estavam fazendo uma perícia do local de Westview, tudo que aconteceu lá. E a Mônica ela é chamada por uma oficial para entrar dentro de um cinema onde ela quer ter uma conversa confidencial. Mas quando ela entra, ela vê que não tem mais ninguém além dessa oficial. E essa oficial acaba se revelando como uma Skrull. Ela diz que foi mandada para levar a Mônica lá para cima, lá para o espaço. E provavelmente foi o Talos que mandou ela ou o Nick Fury. Além disso, a gente teve a segunda cena pós-crédito. E se você não assistiu, volta lá, depois você volta nesse vídeo aqui e vê, porque isso vai ser spoiler para quem não viu. E essa cena pós-crédito mostra a Wanda numa choupana nas montanhas, que provavelmente é algum lugar isolado em Sokovia. Ela deve ter voltado para a terra natal dela. E ela parece estar de boa, ela parece estar tomando um café do lado de fora, e é quando ela entra nessa choupana. E o curioso é que também tem símbolos de runas nessa choupana, então ela provavelmente se protegeu com magia para não ser atacada por ninguém quando estiver lá dentro. E isso é muito interessante, afinal ela tá com o Darkhold da Agatha. E quando a gente entra lá, a gente vê que tem 2 Wanda. A Wanda que estava fazendo os afazeres comuns, vestida com roupa normal, e mais pra frente a Wanda com o uniforme de Feiticeira Escarlate, tá no maior estilo Doutor Estranho, quando o Doutor Estranho saía do seu corpo em projeção astral para poder estudar enquanto dormia. Só que a Wanda fazia isso acordada. Ela parece estar num nível totalmente diferente do Doutor Estranho, porque ela não precisa estar dormindo para se separar do corpo dela. É como se ela tivesse feito uma cópia dela, um clone das sombras. E uma parte dela faz os afazeres normal, onde ela tem aquele relaxamento, aquele descanso que ela quer, e a outra está estudando magia com Darkhold. E é uma cena muito interessante. E de fundo a gente escuta 2 vozes, do Billy e do Tommy, gritando por ajuda. E parece que ela tem alguma reação, ela para de ler o livro, mas aí corta, tem um corte. E isso provavelmente foi um gancho para o segundo filme do Doutor Estranho. Então a primeira cena pós-crédito foi pro filme da Capitã Marvel, e a segunda foi pro filme do Doutor Estranho. Então agora eu tô muito hypado, porque a gente perdeu muita coisa, assim, não teve muita teoria que a gente fez. O episódio deixou muita coisa sem explicar, tipo, pra onde foi o Visão, o que aconteceu com a Agatha, afinal ela transformou a Agatha pra ficar daquele jeito, mas a Agatha não precisa estar dentro de um Rex pra ter toda aquela manipulação. O que aconteceu com a Agatha? Vão deixar ela solta pela cidade? Vão prender ela em algum lugar? Não teve uma explicação. O que a Wanda liberou? E o que são os hexágonos? Afinal, esses hexágonos não foram explicados, pelo menos que eu não lembro de ter sido explicado. E se você olhar no teaser do Homem-Aranha Sem Caminho para Casa, o No Way Home, ele tem hexágonos também. Lá na logo No Way Home tem vários hexágonos. Então, os hexágonos parece que não vão ser apenas parte de WandaVision, mas vão estar tanto em Homem-Aranha 3 como Doutor Estranho 2. Então, provavelmente, pessoal, eu acredito agora, eu apostava muito no Mephisto, mas agora eu tô apostando no Keaton como um grande vilão pro MCU. Afinal, a Wanda libertou alguma coisa, a gente teve a presença do Darkhold, magia do caos, tudo isso é ligado com o Keaton nos quadrinhos. Então, provavelmente ele pode sim ser adaptado no universo da Marvel. Então, pessoal, essa foi a análise e a teoria de que o Keaton vai aparecer. E se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo se você acredita que o Keaton vai aparecer, se não acredita. E deixa o like, se inscreve no canal. Vou trazer mais vídeo, eu pretendo trazer um vídeo também resumindo todos os episódios de WandaVision em um único vídeo. E se der tudo certo, eu já posto na semana que vem. E desculpem pelo som da chuva também, né? Mas eu tinha que gravar esse vídeo para falar sobre esse episódio. E é isso, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E até o próximo vídeo.